Revista Espírita, 1859, volume 2, Jornal de Estudos Psicológicos, abril de 1859, número 4, parte C, Girard de Coudenberg. Ex-aluno da Escola Politécnica, membro de várias associações científicas, autor de um livro intitulado O Mundo Espiritual ou Ciência Cristã de Comunicação Íntima com Poderes Celestiais e Almas Felizes. Morto em novembro de 1858, foi evocado na sociedade em 14 de janeiro seguinte. 1. Evocação. Aqui me acho. Que querem? 2. Atendeis ao nosso chamado de boa vontade? Sim. 3. Quereis dizer-nos o que pensais atualmente do livro que publicaste? Cometi alguns erros, mas ali há coisas aproveitáveis. Creio que, sem autoelogio, vós mesmos concordareis com o que eu disse. 4. Dizeis principalmente que tiveste comunicações com a Mãe do Cristo. Vedes agora se era realmente ela? Não, não era ela, mas um espírito que lhe tomava o nome. 5. Com que fim esse espírito lhe tomava o nome? Ele me via seguir por um caminho errado e aproveitava para me empurrar ainda mais. Era um espírito perturbador, um ser leviano, mais inclinado ao mal do que ao bem. Sentia-se feliz por ver a minha falsa alegria. Eu era o seu joguete, como muitas vezes vós, homens, o sois dos próprios semelhantes. 6. Como é que vós, dotado de uma inteligência superior, não percebestes o ridículo de certas comunicações? Eu estava fascinado e tomava por bom tudo quanto me diziam. 7. Não julgais que essa obra possa fazer mal no sentido de prestar-se ao ridículo relativamente às comunicações de além-túmulo? Neste sentido, sim, mas também eu disse que havia coisas aproveitáveis como também verdadeiras. Aliás, sob um outro ponto de vista, ela impressiona as massas. Naquilo que nos parece mal, por vezes encontramos uma boa semente. 8. Sois agora mais feliz do que quando vivo? Sim, mas tenho muita necessidade de esclarecer-me, pois ainda me acho nas brumas que se seguem à morte. Estou como o aluno que começa a soletrar. 9. Quando vivo, conhecestes o livro dos Espíritos? Nunca lhe havia prestado atenção. Tinha ideias pré-concebidas. Nisto eu pecava, pois nunca estudaremos e nos aprofundaremos bastante em todas as coisas. Mas o orgulho está sempre presente, criando-nos ilusões. Aliás, isto é, em geral, peculiar aos ignorantes. Não estudam senão aquilo que preferem e não ouvem senão aqueles que os elogiam. 10. Mas não éreis um ignorante, vossos títulos bem o provam. Que é o sábio da terra ante a ciência do céu? Aliás, sempre há influência de certos espíritos interessados em afastar-nos da luz. Observação. Isso corrobora o que já foi dito, que certos espíritos inspiram o afastamento das pessoas que poderiam dar conselhos úteis e frustrar os seus planos. Esta jamais seria a influência de um bom espírito. 11. E agora, que pensais deste livro? Não o poderia dizer sem elogios, e nós não elogiamos, bem o compreendeis. 12. Modificou-se a vossa opinião relativamente às penas futuras?
Sim, eu acreditava nas penas materiais, agora creio nas penas morais. 13. Podemos fazer algo que vos seja agradável? Sempre. Que cada um faça à noite uma prece em minha intenção. Serei reconhecido. Principalmente, não me esqueçais. Observação. O livro do Senhor de Codenberg causou alguma sensação, e digamos mesmo, uma penosa sensação entre os esclarecidos partidários do Espiritismo, em consequência da extravagância de certas comunicações que se prestam ao ridículo. Sua intenção era louvável, pois era um homem sincero, mas é um exemplo do domínio que certos espíritos podem exercer, adulando e exagerando ideias e preconceitos daqueles que não ponderam com muita severidade os prós e os contras das comunicações espíritas. Ele nos mostra, principalmente, o perigo de os espalhar muito levianamente no público, por isso que podem tornar-se motivo de repulsa, fortalecendo certas pessoas na incredulidade e assim fazendo maior mal do que bem, porque dão armas aos inimigos da causa. Nunca seríamos demasiado cautelosos a este respeito. Pottevin, o aeronauta, morto há cerca de 10 meses de febre tifoide contraída após uma descida forçada no mar. Sessão de 11 de fevereiro de 1859, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 1. Evocação. Eis-me aqui, falai. 2. Tendes saudades da vida terrena? Não. 3. Sois mais feliz agora do que quando vivo? Muito. 4. Qual o motivo que vos levou a experiências aeronáuticas? A necessidade. 5. Tinhais ideia de servir à ciência? De modo algum. 6. Vedes agora a ciência aeronáutica de um ponto de vista diverso do que tinhais quando vivo? Não. Eu a via como a vejo agora, pois via muitos aperfeiçoamentos a introduzir, mas não os podia fazer por falta de conhecimentos. Mas esperai, virão homens que hão de dar-lhe o relevo que ela merece e que merecerá um dia. 7. Credes que a aeronáutica venha a tornar-se um dia de utilidade pública? Sim, certamente. 8. A grande preocupação dos que se dedicam a esta ciência é a busca da dirigibilidade dos balões. Pensais que o conseguirão? Sim, com certeza. 9. Na vossa opinião, qual a maior dificuldade para a dirigibilidade dos balões? O vento, as tempestades. 10. Então não é a dificuldade de encontrar um ponto de apoio? Se dirigíssemos os ventos, dirigiríamos os balões. 11. Podereis assinalar o ponto para o qual deveriam ser dirigidas pesquisas a esse respeito? Deixemos como está. 12. Estudastes em vida os vários sistemas propostos? Não. 13. Poderíeis dar conselhos aos que se ocupam de tais pesquisas? Pensais que seguiriam os vossos conselhos? 14. Não seriam os nossos, mas os vossos. Quereis um tratado? Eu o mandarei fazer. 15. Por quem? Pelos amigos que me guiaram. 16. Aqui estão 2 inventores distintos em matéria de aerostação, os senhores Sanson e Ducros, que tiveram menções científicas muito honrosas. Tendes ideias de seus sistemas? Não, muito há que dizer. Eu não os conheço.
17. Admitindo estar resolvido o problema da dirigibilidade, credes na possibilidade de uma navegação aérea em grande escala como sobre o mar? Não, nunca como pelo telégrafo. 18. Não falo da rapidez das comunicações que jamais podem ser comparadas à do telégrafo, mas do transporte de um grande número de pessoas e de objetos materiais. Que resultado podemos esperar neste sentido? Pouca presteza. 19. Quando em perigo iminente, pensastes no que sereis depois da morte? Não, estava inteiramente absorvido nas manobras. 20. Que impressão vos causava o perigo que corríeis? O hábito tinha diminuído o medo. 21. Que sensações tinhais quando estáveis perdido no espaço? Perturbação, mas felicidade. Parece que meu espírito fugia do vosso mundo. Entretanto, a necessidade de manobrar trazia-me a realidade e fazia-me cair na fria e perigosa posição em que me achava. 22. Vedes com prazer a vossa esposa seguir a mesma carreira aventurosa? Não. 23. Qual a vossa situação como espírito? Vivo como vós, isto é, posso prover a minha vida espiritual como vós a vossa material. Observação. As curiosas experiências do Sr. Poitevin, sua intrepidez, sua notável habilidade na manobra dos balões, faziam-nos esperar dele maior elevação e grandeza de ideias. O resultado não correspondeu à nossa expectativa. Como vimos, a aerostação não era para ele senão uma indústria, um modo de viver, um gênero especial de espetáculo. Todas as suas faculdades estavam concentradas nos meios de satisfazer a curiosidade pública. Assim é que, nestas palestras de além-túmulo, as previsões são muitas vezes incertas. Ora são ultrapassadas, ora ficam aquém do que se esperava, o que é prova evidente da independência das comunicações. Numa sessão particular, através do mesmo médium, Poitevin ditou os conselhos que se seguem para realizar a promessa que acabava de fazer. Cada um poderá medir-lhe o valor, pois os damos como objetivo de estudo sobre a natureza dos espíritos e não por seu mérito científico, mais que contestável. Para dirigir um balão cheio de gás, encontrareis sempre as maiores dificuldades. A imensa superfície que ele oferece como uma presa aos ventos, a insignificância do peso de gás que pode conter, a fragilidade do invólucro exigida por este ar sutil. Todas estas causas jamais permitirão dar ao sistema aerostático a grande extensão que desejareis vê-lo tomar. Para que o aerostato tenha uma utilidade real, é preciso que seja um sistema de comunicação poderoso e dotado de uma certa presteza, sobretudo poderoso. Dissemos que guardaria um meio termo entre a eletricidade e o vapor. Sim, e por duas razões. Primeiro, deve fazer transportes mais rápidos que as ferrovias, quanto aos passageiros, e menos que o telégrafo quanto às mensagens. Segundo, não se coloca como meio termo entre os dois sistemas porque participa ao mesmo tempo do ar e da terra, ambos lhe servindo de caminho. Está entre o céu e o mundo. Não me perguntastes se por este meio chegaríeis a visitar outros planetas. Entretanto, tal pensamento inquietou muitas cabeças, e a sua solução encheria o vosso mundo de espanto. Não o conseguireis. Pensai que para atravessar os espaços imaginados de milhões e milhões de léguas, a luz leva anos. Vede, pois,
quanto tempo seria necessário para os atingir, mesmo levados pelo vapor e pelo vento. Para voltar ao tema principal, eu vos dizia de começo que se não deveria esperar muito do vosso sistema atual, mas que obtereis muito mais agindo sobre o ar por compressão forte e extensa. O ponto de apoio que buscais está à vossa frente e vos cerca por todos os lados. Com ele, vos chocais em cada um dos vossos movimentos. Diariamente, ele entrava à vossa rota e influi sobre tudo quanto tocais. Pensai muito nisto e tirai desta revelação tudo quanto for possível. Suas consequências são enormes. Não podemos tomar-vos a mão e levar-vos a forjar os utensílios necessários a esse trabalho. Não vos podemos dar uma indução, palavra por palavra. É preciso que o vosso espírito trabalhe e amadureça os seus projetos, sem o que não compreendereis aquilo que fizesseis e não sabereis manejar os instrumentos. Seríamos nós obrigados a torcer e abrir os vossos êmbolos. Então, as circunstâncias imprevistas que um dia ou outro viessem atrapalhar os vossos esforços, lançar-vos-iam em vossa primitiva ignorância. Trabalhai, pois, e encontrareis aquilo que tiverdes procurado. Conduzi o vosso espírito na direção que vos indicamos, e aprendei pela experiência que não vos induzimos em erro. Observação. Embora encerrando verdades incontestes, nem por isto estes conselhos deixam de indicar um espírito pouco esclarecido sob certos pontos de vista, pois parece ignorar a verdadeira causa da impossibilidade de atingir outros planetas. É uma prova a mais da diversidade de aptidões e de luzes encontradas como na Terra, no mundo dos espíritos. É pela multiplicidade das observações que chegaremos a conhecer, compreender e julgar. Eis porque damos modelos de comunicações de todo gênero, tomando, porém, o cuidado de ressaltar o forte e o fraco. Esta de Poitenwai termina por uma consideração muito justa, que nos parece ter sido suscitada por um espírito mais filosófico que o seu. Aliás, ele havia dito que tais conselhos seriam redigidos por seus amigos, que, entretanto, nada ensinam de definitivo. Nisto encontramos ainda nova prova de que os homens que na Terra tiveram uma especialidade nem sempre são os mais adequados ao nosso esclarecimento como espíritos, principalmente se não forem bastante elevados e desprendidos da vida terrena. É lamentável que, para o progresso da aeronáutica, a maioria desses homens intrépidos não possam pôr a sua experiência em proveito da ciência, ao passo que os teóricos são alheios à prática. São como marinheiros que jamais tivessem visto o mar. Incontestavelmente, um dia haverá engenheiros aeronautas, como há engenheiros navais, mas só quando eles tiverem visto e sondado diretamente as profundezas do oceano aéreo. Que ideias não lhes seriam dadas pelo contato real dos elementos, ideias que escapam à gente do ofício? Porque, seja qual for o seu saber, não podem eles, do fundo de seu gabinete, perceber todos os escolhos. Entretanto, se um dia esta ciência deve tornar-se realidade, só o será por seu intermédio. Os olhos de muita gente, ela ainda é uma quimera. Por isso, os inventores, que em geral não são capitalistas, não encontram apoio nem encorajamentos necessários. Quando a aerostação produzir dividendos, mesmo em esperanças, e puder ser comercializada, não lhes faltarão os capitais. Até lá,
é necessário contar com a dedicação daqueles que veem o progresso antes da especulação. Enquanto houver parcimônia nos meios de execução, haverá derrotas, pois é impossível fazer ensaios em vasta escala ou em condições convenientes. Seremos forçados a proceder acanhadamente, o que é um mal, nisto como em todas as coisas. O sucesso tem como preço sacrifícios bastante para entrar na vida prática, o que quer dizer sacrifício e exclusão de qualquer ideia de lucro. Esperemos que a ideia de dotar o mundo com a solução de um grande problema, quando mais não seja do ponto de vista da ciência, inspire um desinteresse generoso. Mas a primeira coisa a fazer será fornecer aos teóricos os meios de aquisição de experiência do ar, mesmo através dos meios imperfeitos que possuímos. Se Pottenvai tivesse sido um homem de saber e tivesse inventado um sistema de locomoção aérea, sem dúvida teria inspirado mais confiança àqueles que jamais deixaram a Terra e provavelmente teria encontrado os recursos que aos outros são recusados. Pensamentos poéticos, ditados pelo espírito Alfred de Musset, pela senhora. Se tu sofres na terra, ó coração aflito, se a miséria te aferra, por quinhão de precito, pensa na tua dor, que segues o caminho que conduz com ardor para um melhor destino. Os pesares da vida serão assim tão grandes que o coração ouvida, o dia em que entre as grandes por pragas da sofrência, o espírito sidéreo vai ter a recompensa do domínio etéreo? A vida é uma passagem, conheces-lhe o indo com coragem, farás feliz seu curso. Observação. O médium que serviu de intérprete não só desconhece as mais elementares regras da poesia, como jamais fez um verso. Estes foram escritos com extraordinária facilidade, ditados pelo espírito. E posto, seja médium recente, já possui uma coleção numerosa e muito interessante. Vimos alguns encantadores e muito oportunos, ditados pelo espírito de uma pessoa viva, que foi evocada e que reside a 200 léguas. Esta pessoa, quando em vigília, não é mais poeta que o médium. Sonâmbulos assalariados. Escreve-nos um dos correspondentes, a propósito de nosso último artigo sobre os médiuns mercenários, para perguntar se nossas observações também se aplicam aos sonâmbulos assalariados. Se quisermos remontar a causa do fenômeno, veremos que, embora possa ser considerado como uma variedade de médium, o sonâmbulo está num caso diferente do médium propriamente dito. Com efeito, este último recebe suas comunicações de espíritos estranhos, que virão ou não, conforme as circunstâncias ou as simpatias que encontra. O sonâmbulo, ao contrário, age por si mesmo. É o seu próprio espírito que se desprende da matéria e vê mais ou menos bem, conforme mais ou menos completo o despreendimento. É verdade que o sonâmbulo se acha em contato com outros espíritos que o assistem, mais ou menos de boa vontade, conforme as suas simpatias. Mas, em definitivo, é o seu próprio espírito que vê e que pode, até certo ponto, dispor de si mesmo, sem que outros tenham o que repetir e sem que o seu concurso seja indispensável. Daí resulta que o sonâmbulo que busca uma compensação material ao esforço por vezes grande, decorrente do exercício de sua faculdade,
não tem que vencer as mesmas suscetibilidades que o médium, que não passa de um instrumento. Além disso, sabe-se que a lucidez sonambúlica se desenvolve pelo exercício. Ora, quem disto faz uma ocupação exclusiva adquire tanto maior facilidade quanto mais vê coisas com as quais acaba por identificar-se, como também com certos termos especiais que mais facilmente lhe volvam à memória. Numa palavra, ele se familiariza com esse estado, o qual se torna, por assim dizer, seu estado normal. Nada mais lhe causa admiração. Aliás, os fatos aí estão para provar com que clareza e nitidez podem eles ver, de onde concluímos que a retribuição paga a certos sonâmbulos não é obstáculo ao desenvolvimento da lucidez. A isso fazem uma objeção. Como a lucidez é por vezes variável e depende de causas fortuitas, pergunta-se se o interesse de lucro não poderia induzir o sonâmbulo a fingir essa lucidez, mesmo quando ela lhe faltasse, por fadiga ou qualquer outra causa, inconvenientemente que não ocorre quando não haja interesse. Isto é muito certo, mas respondemos que tudo tem ao seu lado mau. Pode-se abusar de tudo e por toda parte onde se insinua a fraude é necessário denunciá-la. O sonâmbulo que assim age faltaria a lealdade, o que, infelizmente, se encontra também nos que não dormem. Com um pouco de hábito, podemos percebê-lo facilmente. E seria difícil enganar por muito tempo a um observador experimentado. Nisto, como em todas as coisas, o essencial é nos certificarmos do grau de confiança que merece a pessoa a quem nos dirigimos. Se o sonâmbulo não assalariado não oferece esse inconveniente, não se deve supor que sua lucidez seja infalível. Ele pode enganar-se como qualquer outro, caso esteja em más condições. Neste particular, o melhor guia é a experiência. Em resumo, não preconizamos estes ou aqueles. Chegamos a constatar notáveis serviços prestados por uns e outros. Nosso fim era apenas provar que é possível achar bons sonâmbulos numa e noutra daquelas condições. Aforismos espíritas e pensamentos soltos. Os espíritas se encarnam homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes impõe provas e deveres especiais no momento de adquirir experiências. Aquele que tivesse de ser sempre homem só saberia aquilo que sabem os homens. Pela doutrina espírita, a solidariedade não se restringe mais à sociedade terrena. Abarca todos os mundos, pelas relações que os espíritos estabelecem entre as várias esferas. A solidariedade é universal, porque de um a outro mundo os seres vivos se prestam mútuo apoio. Aviso. Incessantemente recebemos carta de nossos correspondentes pedindo-nos a história de Joana d'Arc e a história de Luís XI, das quais publicamos extratos, bem como o álbum de desenhos do Sr. Victorien Sardou. Lembramos aos nossos leitores que a história de Joana d'Arc atualmente está esgotada, que a vida de Luís XI, assim como a de Luís IX, ainda não foram publicadas. Esperamos que o sejam um dia. Será então para nós um dever anunciá-las em nossa resenha. Até lá, é desnecessária qualquer encomenda dessas obras. O mesmo se dá com o álbum do Sr. Sardou. O desenho publicado da casa de Mozart é o único que se acha à venda na casa Lidoine.